Olá, paz. Muito bom, né, nos encontrarmos cada dia, né, nesta série de devocionais, ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. E hoje estamos aí para mais um dia, mais uma devocional. Hoje é o nosso 8º dia desta série de 40 dias. E hoje eu quero ler com você o Salmo de número 8. Né? Você já deve ter ouvido, lido o Salmo 8 alguma vez. Esse salmo é precioso demais. As palavras de Deus neste salmo, elas nos levantam. Se você está caído, você se levanta quando você lê esse salmo. Se você está abatido, você se fortalece. Se você está triste, você se alegra. Se você está temeroso, você se enche de ousadia quando você pensa nas palavras que Deus nos coloca nesse salmo. Então, o Salmo 8, versículo 1 a 9, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Como é magnífico o teu nome em toda a terra. Olha que lindo esse salmo. Bom, primeiro o salmista começa, né, dizendo, aqui é um salmo de Davi também, e o salmista já começa dizendo: Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ele já começa chamando Deus, não apenas de Deus, né? Um nome assim muito genérico, Deus. Mas ele chama Deus de Senhor. Senhor nosso. A palavra Senhor aqui na Bíblia, ela vem lá de quando Deus se apresentou ao povo dele, quando Deus estabeleceu uma aliança, e Deus disse: o meu nome será Javé ou Jeová, né? Eu sou o Senhor. Então, o Deus da aliança, que antes era conhecido como Elohim, né, que era o Deus, simplesmente Deus, agora ele estabelece uma aliança com o seu povo e diz: olha, com vocês, com quem eu tenho uma aliança, eu não sou simplesmente o Elohim, agora eu sou o Jeová, eu sou o Javé, eu sou o Deus que estabeleceu uma aliança com vocês, um Deus que tem uma aliança, que tem um pacto com você, né? Um Deus que assumiu um compromisso com você, porque ele quis fazer isso por amor a nós. Então o salmista ele já começa, né, dizendo: Senhor, Senhor nosso. Ele já começa dizendo: Deus, né? Eu não quero simplesmente chamar você de Deus. Ele disse: eu estou te chamando de Senhor. Tu és o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus, Senhor nosso. E aí ele começa a descrever, né? Olha que lindo, ele começa a descrever, ele diz: Senhor, quando eu contemplo os teus céus, quando eu vejo a lua, as estrelas, né, todo esse universo que o Senhor criou, ele diz: que é o homem para que dele te lembres? E o que é o filho do homem, né? Um nascido do homem, para que o Senhor o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio, né, sobre toda a criação. Olha que coisa preciosa que tem aqui. Olha como isso nos move na esperança. Por quê? Se você olhar para o universo, né, aqui está a dificuldade. O homem, com a razão dele, com o racional dele, ele acha isso aqui um absurdo, né? Se você olhar com olhos humanos simplesmente, né, da ciência simplesmente, ou simplesmente com os olhos, né, da razão do ser humano, você acha isso aqui ridículo, né? Porque você olha para esse universo e nós sabemos que o universo é imenso. O homem não conhece a dimensão desse universo. Existem estrelas, né, que já o homem estabeleceu cálculos e diz: olha, você gasta milhões de anos-luz para chegar nessa estrela, né? O que é milhões de anos-luz? Imagina a velocidade da luz, né? Imagina a velocidade da luz, você andando na velocidade da luz, imagina você gastar milhões de anos
andando na velocidade da luz, e você gastaria tudo isso para chegar às vezes numa estrela. E tem outras que o homem nem consegue enxergar com os instrumentos que nós temos hoje. Então, se você olhar esse universo todo, né, se olhar só na nossa galáxia, os planetas que existem também no nosso sistema solar, se você começar a olhar mais próximo de nós, você começa a dizer, mas como é possível, né, alguém acreditar que o homem aqui na Terra é objeto desse amor de Deus, né? Esse universo tão grande como? Então, para a razão do homem, para o homem que só tem uma cabeça científica, racional, isso aqui é loucura. Mas é tão lindo quando você conhece Deus, quando você tem experiência com Deus, você sabe que isso aqui é verdade. Que Deus nos fez diferentes. Que Deus nos fez diferente de tudo que Ele criou nesse universo. Que Deus, quando nos fez como seres humanos, Ele apenas nos fez menor do que Ele. Apenas menor do que Ele, é o que o texto diz. Ou seja, olha o amor de Deus. Né? Por isso que é difícil com a razão o homem entender isso. Porque você não consegue imaginar como pode alguém amar tanto a mim e a você, né? Seres tão pequenos, num planeta pequeno como a Terra, diante da imensidão do universo. Como pode um Deus nos amar dessa maneira? Nos fazer a imagem dele apenas menor do que ele. Como pode um amor tão grande assim? E aí, se continuarmos estendendo, né, quando esse homem se afastou de Deus, pecou e se distanciou, Deus continuou nos amando de tal maneira que ele enviou o Filho dele para nascer, viver na terra, para nos levar de volta ao Pai, para morrer por nós, assumir o nosso lugar, para nos resgatar e nos levar de novo ao amor e à vida de comunhão com esse Senhor. Como que isso é possível? Isso é loucura. Mas para aquele que tem o Espírito de Deus, para aquele que já nasceu de novo, para aquele que não é mais guiado pela razão, pela mente, mas é guiado pelo Espírito, essa pessoa hoje, ele sabe que isso aqui é tremendo, que isso aqui é uma verdade, que esse amor de Deus é imenso por mim e por você. Então, quando eu olho para esse texto, o que eu penso? O que você deve pensar? Perceba o amor que Deus tem por você. Perceba o quanto você é importante para Deus. Quando você olhar para a imensidão do universo, é exatamente para você perceber que no meio de tanta coisa, de tanta criação, quando você olha para a própria terra, para os animais, para as plantas, para tudo o que existe, perceba que você tem um amor especial de Deus sobre a sua vida. Então o salmista, que sou eu, Senhor, para que o Senhor se lembre de mim? No entanto, o Senhor me fez apenas menor do que o Senhor. Então confia. Quando você estiver passando um momento difícil, quando você estiver num momento de dificuldade, quando você estiver num momento de provação, quando você estiver precisando se levantar, né, está desanimado, se lembre o amor que Deus tem por você. Se lembre o amor imenso que Deus tem por você. E que você é importante para Deus. Que Deus pensou em você e que Ele continua olhando para você. Porque no meio de todo o universo, Ele resolveu dar a vida dele por você, quando ele morreu lá na cruz do Calvário para nos resgatar novamente. Quando o texto diz aqui, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Eu sei que isso aqui tem uma figura lá, quando Cristo está entrando em Jerusalém, as crianças, né, vêm ali louvando ele, mas também isso tem uma aplicação para a minha vida e para a sua. Quando a palavra diz que da boca de pequeninos e crianças de peito, Deus suscita um louvor e com isso Ele vence os inimigos. Eu e você somos como essas crianças. Muitas vezes nós vamos ficar como salmista. Quem sou eu, ó Deus, para que o Senhor se lembre? Muitas vezes nós somos como essa criança. Uma criança pequena, de peito ainda. Mas sabe, Deus está buscando um coração assim, simples como de criança, que confie nele. Às vezes a gente quer crescer, né? Queremos ser adultos e ficar racionais demais, e a gente perde a simplicidade da fé e da confiança no Senhor. Deus convida eu e você para que nós continuemos sendo crianças, ter uma fé simples diante dele. Confiar no Senhor com a simplicidade de uma criança e colocar nossa vida nas mãos dele, porque dessas crianças e desses pequeninos, Deus tira um perfeito louvor. Esse é o louvor que Deus espera, um louvor que venha do íntimo do coração, de uma dependência dele. E Deus vai derrotar todos os adversários, problemas e inimigos que se levantarem contra você, né? Os problemas, as dificuldades, as tribulações, Deus vai te dar vitória. Então, pensa nesse amor imenso de Deus. Pensa nessa palavra durante todo esse dia, né? Guarda no coração, amanhã nós continuamos. Amém.